Shalom, irmãos! E aí, estamos bem? Você está bem? A nossa história está nas mãos de Deus, não é verdade? Por que é que Deus então nos prova? Para quê as provas? Para que a gente ter os momentos assim difíceis? Bom, as provas são para provar o nosso coração, se o nosso coração está ou não fiel ao Senhor. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O texto é primeiro o livro dos Reis, capítulo 11. E a gente vai ler uma história triste. A história de um homem que está sendo reprovado por Deus. E esse homem não é uma pessoa qualquer. A gente está falando do homem mais sábio que a Bíblia conta que houve na terra, fora o Senhor Jesus. O Salomão. Um homem rico, muito próspero, mas que perdeu, né? Terminou sendo reprovado num processo aqui que foi acumulativo, né? Mas antes da gente ir para essa história, vamos adorar a Deus? Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu em a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, fio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei
viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Então vamos lá, irmãos, nós vamos ler o texto. À medida que a gente for lendo, a gente para, conversa um pouco e também a gente vai orar depois, tá bom? Vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 11. O texto já começa falando sobre a idolatria que tomou o coração de Salomão, mas tem uma causa acumulativa. Vamos ler o texto?
Versículos de 1 a 8 diz: Além da filha de Faraó, amou Salomão muitas outras mulheres estrangeiras. Ele amou moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. As mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração e para seguirdes os seus deuses. A estas que Deus tinha dito: não se casem, a estas se apegou Salomão pelo amor. Agora veja como esse foi um processo acumulativo. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. É óbvio que Salomão não casou com 700 mulheres num dia, né? E muito menos em 10 anos. Esse aqui foi um processo acumulativo ao longo da vida. De uma coisa que Salomão foi brincando, foi deixando, como se isso não tem importância. Ele foi simplesmente desobedecendo paulatinamente o Senhor. Veja o que acontece já no final desse processo longo. Versículo 4. Sendo já velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Oh, que pena, não é? Aqui a gente está vendo ele sendo reprovado. E quando ele já está numa idade avançada. Ou seja, ele foi brincando com fogo ao longo da vida. Quando está mais velho, ele termina se queimando. Ele tem o seu coração pervertido por causa da influência dessas mulheres. Veja, ele diz: suas mulheres lhe perverteram o coração. E ele passou a adorar, a servir, ou no mínimo, deixá-las servir a outros deuses. Veja o versículo 5. Salomão seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Fez ainda Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. E nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteira a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Veja como é horrível o que está acontecendo. Você pega os sidônios, os amonitas, depois você vê Moabe, você vê Amon, são os povos fronteiriços a Israel, que Salomão terminou contraindo núpcias com as princesas desses povos. Obviamente que isso foi acordo militar. E aí a gente vai entrando na história, né, irmãos? A gente vai vendo como é complicado esse meio político, esse meio de poder. Salomão tinha muito poder e esses povos vizinhos queriam fazer um acordo com Salomão por causa da sabedoria e do poder, a riqueza que Salomão tinha. Então ele foi fazendo esses acordos e nesses acordos se celebrava normalmente casamento. Então Salomão sai casando com essas princesas de povos vizinhos e isso vai num processo acumulativo. Então veja como uma manobra sutil. Ele começa se casando por questões políticas, questões de poder, e nessa convivência com essas mulheres, ele vai deixando seu coração se enfraquecer, a sua fé vai sendo tomada aos poucos, ele vai perdendo aquela integridade, aquela vida com Deus, vai se deixando levar, e aí o coração dele é pervertido. O texto diz que ele passa a seguir a deusa dos Sidônios, a abominação dos Amonitas, ele faz o que é mal perante o Senhor, ele edifica templos a Quemos, ele edifica templo a Moloque, e Moloque, irmãos, era aquele deus, né? Era o deus amonita que sacrificava-se a ele os filhos primogênitos. Veja que coisa, que deturpação terrível de tudo que Deus tinha ensinado.
Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos e um santuário a Moloque, ali defronte a Jerusalém. Versículo 8. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então você consegue imaginar como foi isso, né? Ali na convivência com essas mulheres, nas conversas, enquanto ele estava à mesa com elas, ou quando estava deitado ali na cama, aquelas conversas e as mulheres sutilmente dizendo: eu queria tanto poder fazer o meu culto ao meu Deus, mas aqui em Israel isso é proibido, aqui em Israel a gente não tem um espaço, não tem um templo, e foi sorrateiramente, paulatinamente, pervertendo o coração de Salomão, até que aqui ele aparece como reprovado. Como é que eu sei disso? Veja o versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Deus já tinha advertido, então, por 2 vezes: Salomão, seu coração está se distanciando. Mas Salomão não escutou o Senhor. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino e te darei ao teu servo, e o darei ao teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, o teu pai, da mão do teu filho é que eu tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Eu darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Veja o resultado, né? Deus está dizendo: você foi reprovado, Salomão. Você foi advertido. Eu falei com você. Não deixa seu coração se desviar. Não deixa você se deixar levar por essas mulheres. Não se deixe levar por essas mulheres. Mas ele deixou. Ele foi deixando, foi deixando. E eu fico pensando aqui: será que Salomão estava se considerando forte? Não, mas isso não vai me afetar. Isso não é nada demais. Mas eu preciso resolver esses problemas com os pobrezinhos, eu preciso fazer esses acordos, esses casamentos. Eu preciso, é para ter paz, é para o povo ter paz. Eu não sei quais são as justificativas que Salomão tinha, mas uma coisa está clara no texto: Deus advertiu Salomão. E ele simplesmente deixou para lá. Ele não ouviu a voz de Deus e se deixou levar. A gente tem que somar isso a uma outra coisa que também é terrível e sutil. Muito provavelmente essas princesas com quem Salomão se casou eram mulheres bonitas, né? Elas deviam ser mulheres bonitas, deviam ser mulheres que tinham se preparado para ser princesa, então elas tinham cultura, elas tinham aquela capacidade sensual, aquela capacidade de falar ao coração do homem, né? É isso. Salomão se achou forte, achou que, mas isso aqui não vai me afetar. Sabe, irmãos, eu acho que é uma palavra de Deus aqui muito forte para nós, né? Para mim, pelo menos, é. Cuidado. Cuidado com aquilo que você diz: não, mas isso aqui não vai me afetar. O pecado é sorrateiro, o diabo é ardiloso e de repente a gente cai, né? Versículo 14. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom, com quem ele tinha um acordo, viu? Salomão tinha um acordo. Porque estando Davi em Edom e tendo sido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens em Edom. Hadade, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadade uma casa, lhe prometeu sustento e lhe deu terras.
achou Haddad grande mercê por parte de Faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher. Então se tornaram concunhados, vamos dizer assim. A irmã de Táfnis, a rainha, a irmã de Táfnis deu-lhe à luz o filho chamado Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Então veja que Haddad realmente teve assim, um grande privilégio no Egito, né? Ficou ali no círculo bem íntimo de Faraó. Tendo, pois, Haddad ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais, que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para a minha terra. Haddad sabia que ele era rei, e então ele disse: rapaz, eu vou voltar lá numa posse da minha terra, já com essa intenção. Mas veja que o tempo aqui foi a favor de Haddad. Ele foi muito cedo para o Egito, como diz, foi como uma criança ainda. E quando ele foi lá, ele se cria. E enquanto isso, o que é que está acontecendo em Israel? Morre Davi. E depois morre Joabe, que foi quem matou lá todos os homens de Edom, né? E agora Haddad está voltando para Edom. Então Faraó lhe disse: pois que te falta comigo? Que procuras partir para a tua terra? Por que procuras, né? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. Não está faltando nada não, mas deixa eu ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, o filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, o rei de Zobá. Ele ajuntou homens, se fez capitão de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Este foi adversário de Israel todos os dias de Salomão, fez-lhe mal como Haddad, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Então, irmãos, a gente está vendo o seguinte: aqueles povos vizinhos a Israel, eles têm uma raiva de Israel que não é da agora não, né? Isso é histórico, né? Faz parte dessas transições de poder ao longo da história. Então, a gente está falando de coisas milenares que acontecem ali. Por isso que a Bíblia diz para nós, quando a gente ouvir falar de paz, haverá uma repentina destruição. Porque ali sempre teve guerra, sempre foi essa confusão. Deus prometeu a Abraão que aquela terra ali era de Israel. Entretanto, desde sempre, desde quando Abraão foi para lá, que a confusão foi grande a respeito daquele pedaço de terra. Versículo 26. Então vem a hora que Aías prediz a Jeroboão que ele reinará sobre Israel. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que ele levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da casa de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era um homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Então está aqui a explicação. Jeroboão era valente, era capaz, mas aí diz moço laborioso. A expressão laborioso quer dizer o quê? Ele era um homem que sabia trabalhar, fabricar, era um executor. Ele era uma pessoa que trabalhava com afinco, mas também ele fazia as coisas para celebrar a si mesmo. É um moço que tinha muita habilidade, mas também ele tinha um trono dentro do coração dele. E aí, Salomão botou ele num trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e este lhe tinha estava vestido de uma capa nova, estavam a sós os dois no campo. Aías pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma aqui 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti
eu darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, as cidades que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Quemos, o deus de Moabe, a Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Porém, eu não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho eu tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, eu serei contigo, eu edificarei a ti uma casa estável, como eu edifiquei a Davi, e eu te darei Israel. Por isso, afligirei a descendência de Davi, todavia, não farei isso para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisague, o rei do Egito, e ali ele permaneceu até a morte de Salomão. Então, veja, irmãos, como a história aqui está mostrando para a gente os bastidores, né? Como Deus vai alinhando os bastidores. Jeroboão não era uma pessoa muito boa, não. Ele era uma pessoa muito competente, mas tinha um tronozinho no seu coração ali, né? Deus disse para ele, olha, eu vou dar para você 10 tribos das 12 e você vai reinar sobre eles. E se você for fiel a mim, você vai ter uma casa, um reino estável para sempre. Mas Deus sabia que Jeroboão não seria fiel ao Senhor. Jeroboão, na verdade, faz o reino para si mesmo, né? Ele não está nem aí para Deus. E Deus, então, é fiel, veja, ao que ele prometeu a Davi. Davi, pelo contrário, não se desviou dos estatutos do Senhor, nem dos juízos, foi sempre humilde, sempre servo. E Deus, como tinha prometido a Davi, que faria de Davi uma casa estável, e da sua descendência viria o rei, que é Jesus, né? Deus permanece com sua promessa e cumpre a sua promessa até o dia de hoje, porque ele é fiel, né? Vamos para o versículo 41, porque aí conta da morte de Salomão, 41 a 43. Quanto aos mais atos de Salomão e a tudo quanto ele fez, a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que ele reinou em Jerusalém sobre todo Israel. E ele descansou com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou no seu lugar. Então Roboão assume aqui, nesse momento, as 12 tribos. Mas daqui a pouco a gente vai ver que Roboão perde 10 tribos dessas 12, né? E é interessante demais a história, porque o que Deus tinha prometido através de Aías a Jeroboão, vai lá e se cumpre cabalmente, né? As coisas intricadas. Eu queria ressaltar ainda aqui como o Egito tem esse papel, né? Egito parece sempre a incubadora, ou parece sempre a barriga, né? A barriga gestadora dos planos de Deus. Eu acho isso muito interessante, porque a família de Abraão, né, através de Jacó, vai para o Egito, fica lá e se torna uma família rica, grande. Depois eles se tornam escravos e depois dali sai o povo de Israel, né, o povo gigante, o povo forte, sai a nação, como Deus tinha prometido a Abraão, né? E depois vira o reino, e o reino fica forte com Davi, se cumpre as promessas, e dali por diante a coisa começa a degringolar com Salomão e outros reis que vêm. Mas eu acho muito interessante como toda vez que Deus estava querendo fazer alguma coisa, preparar alguma coisa, você vê no texto
alguém vai para o Egito, chega lá no Egito, ele é incubado, e depois então ele volta. E aqui está falando dos inimigos de Israel. Não é impressionante isso, irmão? Os inimigos de Israel são levados para o Egito, são protegidos lá, e depois eles voltam para afligir Israel, mas por uma causa, por causa da desobediência de Israel abandonando o Senhor. Eu acho que a história continua se repetindo, né? Tanto lá para Israel, como essa nação, como povo, como também para a igreja, né? À medida que a gente desobedece. Eu acho a história que a gente vai lendo na Bíblia, ela é como se fosse um portal que se abre para a gente analisar as nuances, né? Analisar as coisas que estão por trás, estão nos bastidores, não as coisas que todo mundo vê, mas as coisas que estão lá no coração, no porão. A Bíblia vai lá e mostra para a gente, olha, os bastidores, tem um bocado de coisa estranha, às vezes coisa feia, que precisam ser organizadas, precisam ser tratadas. Salomão não tratou. O Egito está sempre lá, pronto para poder formar novos inimigos, né? Sempre está lá, para poder formar alguma coisa contra o povo de Deus. O Egito está lá, continua lá. Nós fomos libertos do Egito, mas é interessante como o Egito pode ser uma gestadora de inimigos quando a gente não está sendo fiel ao Senhor, não é? Vamos orar, irmãos? Quais são os seus motivos de oração? O que é que você tem para falar com o seu Deus? Vamos orar por nosso coração, para sermos fiéis, para nos submetermos aos processos, Deus tratar conosco, aquilo que a gente precisa tomar decisão de abandonar, às vezes convivências, às vezes certos círculos sociais, às vezes uma busca pelo poder, né? Como Salomão, que ficava fazendo aqueles acordos lá, que não precisava. Deus tinha dado paz por todos os lados. É uma busca de autoafirmação. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que descortina o nosso coração, que revela as coisas sutis que estão por trás das cortinas da nossa própria alma. É tão bom, Senhor, ver que o Senhor cuida de nós, que o Senhor trata o nosso coração. Meu Deus, eu te peço misericórdia pela minha vida, misericórdia pelas vidas de homens e mulheres de Deus que estão comigo aqui orando, Pai. Senhor, nos ajude a nos comprometermos só contigo, a não nos deixarmos ser levados pela impressão que temos de que somos fortes ou que essas coisas não vão nos afetar. Nos ajude, Senhor Deus, a termos sabedoria, prudência e, ao mesmo tempo, sermos intrépidos e ousados. Intrépidos e ousados para obedecer a Tua voz e, ao mesmo tempo, Senhor Deus, medrosos para com o pecado, para com as coisas erradas. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos fiéis a Ti em todas as coisas, Pai. Nos ajude a sermos também aprovados nas lutas da vida, Pai. Peço a Tua bênção sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão aflitos, necessitados. Abençoa, meu Deus. Recupera, restaura o coração, restaura o ânimo. Fortalece nossa vida, Deus. Abençoa aqueles que estão com a sua família, com problema, relacionamentos, casamentos. Abençoa, Deus. Abençoa também, Pai, aqueles que estão desempregados, abatidos. Meu Deus, abençoa, fortalece. Se tiver alguém endividado, alguém que está com algum peso, Pai, no coração, está pesado, está difícil, meu Deus, traz alívio, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito, irmão. Senhor, seja contigo e te fortaleça. Amém. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim
me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.